doce, maquiagem, embelezamento e tratamento de cabelos. Fit Clinic, seus pés pisando nas nuvens. E Serginho Beauty, na Jerônimo Coelho 204. Os bebedouros Ponte Nova fornecem água gelada, filtrada e em grande quantidade, ideais para a indústria, escolas e outros locais com grande fluxo ou concentração de pessoas. Ligue 3598-1488. Não preciso ser vidente para saber que o tempo passa e que o futuro é incerto para todos nós. A vida não para e não espera. A gente muda muito rápido. O cara que era ali atrás já não é mais o mesmo de agora e vai ser diferente até o fim desse comercial. E se tudo muda assim, o que não pode mudar é a sua certeza de fazer o melhor para a sua família. Já que você não pode parar o tempo, assegure um futuro com mais segurança e benefícios para quem você ama. Viva hoje, mas pense bem no amanhã. Futebol compacto. Oferecimento GBUX. Previdência privada. A proteção certa para a sua família. Diga lá, Ribeiro. Atenção, atenção, preste muita atenção. Esse recado vai fazer muito bem ao seu bolso. Você que está endividado, você que não consegue pagar as suas contas, principalmente junto aos bancos. Agora você pode contar com uma assessoria que certamente vai lhe ajudar. Defensa Assessoria, guarda este nome, hein? A Defensa é uma empresa especializada na recuperação de crédito. Então você que está no vermelho, está com o seu nome negativado no SPC e no Serasa, por conta dos contratos bancários impagáveis, já vá ligando para o número que está na sua tela. Você que possui dívidas com cartão de crédito ou cheque especial, você que financiou o seu veículo, a sua casa própria, você que buscou capital de giro para a sua empresa, ou você que é servidor público e entrega todo o seu salário ao banco porque fez empréstimo consignado. Saiba que todos esses contratos podem ser perfeitamente negociados. Você precisa de uma empresa sólida para lhe auxiliar. A Defensa é uma empresa com mais de 10 anos de experiência no segmento de recuperação de crédito e negociação de contratos bancários. A Defensa participa junto com você de rodadas de negociações. E veja só, o resultado é impressionante. Chega ao percentual de até 70% de desconto para você quitar o seu débito e ter o seu nome limpo novamente. E para lhe ajudar ainda mais, a Defensa está informando que as 50 primeiras ligações estão isentas do valor de consulta. Então, não perca tempo. Ligue agora mesmo, agende um horário e livre-se de uma vez por todas deste endividamento. 3094-5800, eu disse 3094-5800, Defensa Assessoria, defendendo os seus interesses. A Portuguesa confirmou o favoritismo e venceu o Internacional no Beira-Rio por 2-0. Veja como foi. Um adversário desesperado pela vitória contra o Inter em final de festa. De nada adiantou a troca no comando técnico. O primeiro jogo sem Fernandão na Casa Mata foi com derrota. A quarta consecutiva. O que se viu no Beira-Rio foi um time apático e sem poder de reação. A Lusa, em fuga da zona de degola, aproveitou. 2 erros de defesa foram cruciais para a Portuguesa sair com a vitória. O primeiro gol veio de uma jogada atrapalhada de Massari com Diego Forlan. Muriel nada pôde fazer. No início do segundo tempo, outro erro fatal. Índio se perdeu na saída de bola e acabou cometendo pênalti em Bruno Mineiro. Marcelo Cordeiro bateu e ampliou o placar. O Inter mal conseguia construir uma jogada e a cada erro dentro de campo os torcedores ficavam cada vez mais impacientes. O capitão D'Alessandro chegou a encarar a torcida, que viu o Inter ser derrotado em casa mais uma vez. E foi assim, dessa forma que o torcedor colorado se despediu do Beira-Rio em 2012. Para eles agora, a obrigação é vencer o Clássico Grenal. Aqui, bando de mercenário aqui, roubando dinheiro do Inter aqui, A gente fica chateado de não poder retribuir a confiança num momento de instabilidade da equipe, do clube, mas a gente agradece ao público que veio aqui, que nos apoiou em determinado momento do jogo e entende todas as raivas, as necessidades que eles têm dentro do campo. Se a última impressão é a que fica, a despedida do Beira-Rio refletiu o time na temporada. Aí o
Klaus nem pode ser criticado, né? Assumiu o time de paraquedas, entrou agora no meio do incêndio, tudo desarrumado. Com todo respeito, eu sei que o técnico tem que falar e tudo mais, né? Mas nesse caso específico, é até um pouco constrangedor, né? Colocar o Osmar Loss para dar explicação. O Davi deu coletivo ontem? Mas o Davi falou. Sim, só que nenhum jogador do Nenhum Internacional jogador falou. A assessoria de imprensa do Internacional depois, não colocou nenhum jogador. No Inter a coisa está funcionando da seguinte forma nesse ano. Deu problema, coloca o Muriel ou o Igor. Olha, eu não sei já quantas entrevistas deram o Muriel, o Moledo e o Igor. Os medalhões são preservados pelo Inter o ano inteiro. Aí não tem como fazer cobrança ao jogador do Internacional se nem o Inter cobra o seu jogador. A tua tese só tem uma mentira absurda. No Internacional esse ano a coisa está funcionando assim. Não, nada funciona no Beira-Rio esse ano. Nada funciona. Como é que uma atuação vergonhosa como a de ontem, o Inter não designa um jogador para dar explicações para o seu torcedor? Isso não tem cabimento, cara. Quem era o capitão ontem? Acho o Alessandro, né? Eu falo o capitão. O Wagner, o Inter está sem técnico desde a saída do Dorival Júnior. Tem dias próximos contados para anunciar o treinador ou não? O Inter esperava, ou espera anunciar nas próximas horas. Havia uma expectativa, inclusive, de que o Internacional pudesse fazer esse anúncio do novo técnico ainda nesta segunda-feira. Hoje pela manhã, o presidente Giovanni Luigi ele concedeu a entrevista no programa Nossa Área Notícias da Rádio Esportes FM 90.3 e eu tive a oportunidade de participar dessa entrevista. E a primeira pergunta, o Inter pode anunciar o técnico nesta segunda-feira? O presidente respondeu da seguinte forma. Dificilmente será hoje. Quando a gente procura um profissional, das duas partes tem que haver um avanço, né? Dependo da outra parte, né? Existe uma questão que eu preciso aguardar para que haja um avanço, ver se essa pessoa efetivamente quer trabalhar nesse ano de 2013. Enfim, são questões que independem do Internacional. Não posso estabelecer para ninguém o prazo dessa pessoa, né? Logicamente que se passarem 1, 2 dias e a gente não enxergar um avanço, eu tenho que trabalhar numa outra situação. Meneghetti, Se essa pessoa quer trabalhar no ano de 2013, quer dizer que alguém que não está tendo, na minha leitura, uma sequência. Uma sequência assim, sai de um, entra no outro, ganha isso, perde, ganha um, perde. Não é isso aí. Enquadra sem perfil o Dunga e o Parreira. E até mesmo o Mano Menezes, né? O Mano Menezes não sabe se o Mano Menezes trabalhar. O Mano o Mano Menezes e o Filipão foram completamente descartados pelo O que o presidente Luiz, quando ligou para o teu telefone, disse para ti? Bom, só um pouquinho. O que ele disse? Ele disse para mim que não cairia o Fernandão até o final do campeonato. 3 horas antes. Só que eu não vou acreditar. Não, eu ainda acredito nas pessoas. Eu ainda acredito nas pessoas. Não, ele foi muito taxativo ao dizer que os dois estão fora. Se vier o Mano Menezes, com todo o respeito que Giovanni Luiz merece, nariz de Pinóquio. Só uma leitura sobre essa frase que o presidente disse, que ele precisa saber efetivamente se esse profissional quer trabalhar. Como é que ele faz uma proposta se não sabe se o profissional quer trabalhar? Não, aí é que tá. E sobre o Dunga é o seguinte, o Dunga deu entrevistas para todos os veículos dizendo que quer trabalhar em 2013. Então não é o Dunga, na tua leitura? Não é que seja a minha leitura, ela apenas é uma leitura dentre as outras, entendeu? Pode ser que não seja o Dunga. Não, tem um sentimento aqui de quem eu tenho negociando. Sentimento e informações de que os caminhos levam para o Dunga, que é o Dunga, o técnico do Internacional, que o Dunga tem uma proposta do futebol chinês, que ele respondeu com uma contraproposta e que só não disse ok para o Inter porque a proposta do Inter teria chegado depois dessa proposta e do pedido de contraproposta, da contraproposta que ele fez. Então ele estaria apenas resolvendo essa questão com os chineses, né? E aí sim comunicaria ao presidente Giovanni Luiz que aceita a proposta. Mas, ou seja, se os chineses então disserem para ele, eu topo a tua proposta, ele vai ser treinador na China. Eu acho que justamente tá nessa questão dele encerrar as negociações, de tentar comunicar aos chineses dizendo que não quer ir para a China. Com os chineses não é tão simples, né, Belino? Não é uma negociação assim, não estou nem falando da questão do fuso horário. São negociações mais demoradas. Sim. São mais demoradas. O Mário Sérgio também não está trabalhando. O que eu disse, o Mário Sérgio está noutra função hoje. Surgiu uma especulação. Só um pouquinho, se a gente começar, o Rubens Minelli também não está trabalhando. Nós vamos abrir o leque. Não, mas é que o Mário Sérgio teve uma passagem recente pelo Inter, uma passagem positiva. É que a frase é uma frase que permite muitas leituras, né? Zagallo não está trabalhando. Não, o Parreira, no Rio de Janeiro, chegou a se especular hoje, né? Como técnico ou como diretor técnico? Como técnico.
como técnico. Mas, quem? O Parreira? Um pouquinho antes de entrar no programa aqui, eu liguei para um dirigente do Internacional para checar essa informação. A gente não pode descartar nada, né? Não, em termos de Inter, não. E esse dirigente me disse, olha, quem está centralizando todas as decisões, especialmente essa tomada de decisão do novo técnico, é o presidente Giovanni Luigi. Agora, o nome do Parreira, em nenhum momento ele foi debatido. Não, tem que levantar, não. Com qual presidente? Esse atual? Não, o presidente Giovanni Luigi não presidente Giovanni Luigi. E Celso Rotti? Será que vai querer trabalhar em 2013? O presidente descartou o Celso Rotti também. Nós perguntamos sobre Paulo Paixão. E o Paulo Autori? Nós perguntamos sobre... Nós perguntamos sobre Paulo Paixão e o presidente Luigi disse que há muito tempo não conversa com Paulo Paixão. Acho normal que ele não tenha, que ele não abra o jogo nessa semana. Segundo o Wagner Martins, não foi o presidente que conversou. Exatamente. O primeiro contato foi feito pelo Hélio Carraveta. O Inter fez uma proposta para o Paixão? Não sei se chegou a ser uma proposta. Foi uma sondagem apenas para ver a situação do Paulo Paixão. O Luiz falando sobre isso, eu acho, sobre a questão do Paixão, né, Paulo Pires? É isso aí. Vamos acompanhar, pergunta do Baldasso. Vamos ver. Não tenho falado com o Paixão há muito tempo, trabalhei com ele, mas faz muito tempo que eu não falo com ele. Mas não nega que este possa ser o preparador físico? Dificilmente. Ele tem um contrato com o Grêmio e deve estar muito bem lá, é um excelente preparador físico, mas nesse momento faz muito tempo que eu não converso com o Paulo Paixão. Tem contrato vigente com o Grêmio? É o comecinho de janeiro, né? É 31 de janeiro. É janeiro. E a outra questão, o executivo de futebol. Será um homem... executivo de futebol, não. Diretor executivo, né? Que é o nome correto. Ele vai ser um homem que vai trabalhar em outras áreas do clube ou só no futebol? É um homem que esteja dentro do vestiário, executivo de futebol, esteja permanentemente dentro do vestiário, comandando e fazendo respeitar as regras, as normas e dando todo o respaldo para que a comissão técnica desempenhe com tranquilidade o seu trabalho. O Inter vai anunciar o técnico e o diretor técnico simultaneamente, juntos? A ideia é essa. E o vice-futebol depois? E o vice de futebol, não. A ideia é anunciar... O presidente disse que o ideal é anunciar todos juntos. E sobre o diretor executivo, ele ainda disse o seguinte, depende do técnico, mas são negociações independentes. Não, o vice de futebol e o preparador físico não tem como anunciar agora, pelos seguintes motivos. Porque o preparador físico é o Paulo Paixão e tu não vai anunciar na semana do Grenal. E o Paulo Paixão vai trabalhar no Grenal pelo Grêmio, não vai ser anunciado agora. E o vice de futebol não vai ser anunciado antes das eleições. Tu não precisa. Antes das eleições para a renovação do Conselho, não vai ser anunciado porque é gol contra com a torcida, porque é o Luciano Davi que vai continuar como vice de futebol. É o Luciano Davi? Olha. Não, porque se não for o Luciano Davi, que eu acho que não é, mas se não for o Luciano Davi, como é que ele vai anunciar o treinador e a comissão técnica, ou vai projetar, vai pensar e depois vai colocar o... Mas tu acha que não é o Luciano Davi? Não, eu tenho convicção que não é. Tenho convicção. Se for, está trabalhando e imagino que se reunindo com o presidente. Se for um nome diferente, que não está lá no dia a dia do Beira-Rio, vai chegar lá, o que ele vai fazer? O técnico está contratado. O diretor técnico está contratado, o preparador físico está pensado, pelo menos. Olha, se não for o Luciano Davi, acho que não teremos esse o próprio presidente assumir interinamente o cargo, é possível? Ele já foi vice-futebol, né? Contratou Alexandre Galo. Acumular funções? Sim, acumular. Isso tu pode fazer como foi no Grêmio. Mas é diferente. Sem a figura. No Grêmio foi feito porque se tinha na figura do Paulo Pelaipe, não só um diretor executivo profissional, alguém ligado ao Grêmio, na história do Grêmio e com conhecimento de tratamento de vestiário. O Inter não tem essa figura. Mas e se a figura for o Chumbinho? Não, o Chumbinho não tem esse perfil. O Chumbinho não tem o perfil do Paulo Pelaipe. E nem o conhecimento de vestiário que tem o Paulo Pelaipe. O Chumbinho não tem condição de ser comandante do futebol. Não, eu não estou nem entrando nesse mérito. Ele é um bom diretor executivo. É uma pessoa que já foi dirigente não remunerado também. O Newton Drummond Chumbinho no Internacional foi um vencedor, um diretor executivo vencedor com atribuições diferentes, mais burocráticas do que qualquer outra coisa. Que não é o caso da figura que nós conhecemos, o diretor executivo Rodrigo Caetano, Paulo Pelaipe, que agem mais diretamente no futebol. O curioso é isso, a questão do Dunga, assim, se o Inter quisesse o Dunga, por que já não fez a contratação e... Né, isso aqui é curioso, por mais que demore a negociação com os chineses, não se justifica. O presidente nega que tenha entrado em contato com o Filipão e com o Mano Menezes. Só que há 10 dias, o presidente ligou para o Filipão, fez uma sondagem... Para falar sobre o Inter. Fez uma sondagem e o Filipão disse o seguinte, olha, não teria problema nenhum em treinar o Internacional. Só que eu só converso... Teria um problema gigantesco, né?
Vai pegar um time sem status, sem time, completamente bagunçado, teria a questão problema da relação, gigantesco. Não, a questão da relação dele com o Grêmio, né? Filipão é inteligente.